Fala galerinha, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos estudar funções exponenciais. Esse tema inclusive é bastante cobrado no Enem e em alguns concursos públicos e costuma aparecer algumas questões bem cabulosas para atormentar a tua vida. Mas calma, meu pequeno gafanhoto, estou aqui para te salvar. Assista essa aula bem concentrado e bem tranquilo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui um expert nesse assunto e vai detonar nas provas. Sem mais delongas, vamos para a aula. Siga-me uns bons. Bem, função exponencial. Chama-se função exponencial toda função do tipo f de r em r mais asterisco. O que é que significa isso? Domínio pode ser os números reais e a imagem números reais positivos. Beleza? Tá ok. Essa função é definida como f de x igual a elevado a x, com esse a sendo número real positivo e diferente de 1, tá? Traduzindo aqui para vocês. Obedecendo essa condição aqui, eu tenho uma representação da função exponencial da seguinte forma: a elevado a x. A condição para que essa representação seja uma função exponencial é que o a seja maior do que zero, ou seja um número positivo, e além disso, ele tem que ser diferente de 1. Por que isso tem que acontecer? Primeiro, se essa função tiver 1 elevado a x, não faz sentido ser função exponencial, porque 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, isso daqui não é uma função exponencial, é uma função constante, constante igual a 1. E 2, se a base, esse a aqui é a base, o x é expoente, por isso, inclusive, que é chamado de função exponencial, porque a variável está no expoente. Então, nesse caso, a base não pode ser negativa. Veja que não faz sentido. Menos 2, por exemplo, elevado a x. Se eu colocar o x igual a 1, vamos ter o seguinte, f de 1 igual a menos 2 elevado a 1, dá menos 2. F de 2 menos 2 elevado a 2 vai dar mais 4. Se eu colocar f de 3 menos 2 elevado a 3, dá menos 8. Se eu colocar f de 4 menos 2 elevado a 4, dá mais 16. Ou seja, fica uma sequência de números alternados, positivo e negativo, positivo e negativo. Então, isso não caracteriza uma função exponencial. Então, de forma alguma, a pode ser negativo ou igual a 1. Tá? A tem que ser positivo e diferente de 1. Vamos ver alguns exemplos. F de x igual a 3 elevado a x. Ora, isso é uma função exponencial. Veja que a base, que é meu a, vale 3, que obedece maior do que 0 e diferente de 1. Além disso, a variável x está no expoente, caracterizando assim uma função exponencial. Exemplo B, f de x igual a 0,2 elevado a x. Observe mais uma vez que isso é uma função exponencial. Minha base é 0,2, que é maior do que 0 e diferente de 1, e a variável x está no expoente. Tranquilo? Mais um exemplo. 4 vezes 3 elevado a x. Observe que nessa situação, isso também é uma função exponencial. Esse 4 aqui não vai interferir. O importante é isso aqui, é ter uma base maior do que 0 e diferente de 1. E o número 3, que é a base, se encaixa nesse caso. O 3 é maior do que 0 e diferente de 1. Além disso, temos a variável x no expoente. Outro exemplo, f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Será que isso aqui é uma função exponencial? Resposta é sim. Na função original temos a elevado a x, beleza? Só que aqui, se você perceber direitinho, como eu tenho soma de expoentes, eu posso colocar isso aqui como produto de potência de mesma base. Então, na realidade, essa função é 2 vezes 2 elevado a x, caracterizando assim uma função exponencial. Tá? Olha, pessoal, só um detalhe. Quem tiver dificuldade em trabalhar potências e raízes, é interessante você revisar esse assunto antes de continuar a função exponencial. Então, vou deixar no card uma aula especialmente sobre esse assunto,
que vai aparecer aí no canto superior da sua tela, beleza? Bem, eu acho que agora a gente é capaz de reconhecer uma função exponencial. Agora vamos discutir um caso bem importante que é o gráfico da função exponencial. Acompanhe aqui. Vamos lá, gráfico da função exponencial. Vai ser dividido em dois casos, né? Bem, o primeiro caso é quando a base A for maior do que 1. Lembrando que a função exponencial é representada como a elevado a x. Então, se essa base A for maior do que 1, o gráfico vai ter uma certa característica que eu vou explicar para vocês agora, tá? Vamos pegar aqui um exemplo que obedeça o A sendo maior do que 1. Vou pegar o caso aqui bem simples, né? 2 elevado a x. Veja que o 2, que é a base, é maior do que 1 e, consequentemente, diferente de 0, né? Para ser uma função exponencial. Então, vamos lá. Eu vou atribuir aqui alguns valores a x. Vou encontrar y para a gente montar a estrutura do gráfico aqui, né? Vou substituir o x por menos 2, por menos 1, por 0, por 1, por 2. Ora, quando x for menos 2, vamos ter o seguinte, ó, y igual a 2 elevado a menos 2. Expoente negativo, você inverte a base e coloca o expoente positivo. Isso aqui dá 1/4, beleza? Então, quando x for menos 2, y é 1/4. Quando x for igual a menos 1, ora, se x é menos 1, o y vai ser 2 elevado a menos 1. Você inverte a base e coloca o expoente positivo. Então, y vai ser igual a meio, tá? Quando x for 0, é tranquilo, porque vai fazer 2 elevado a 0, que vai dar 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1, 2. Quando x for 2, 2 elevado a 2 vai dar 4. Acredito que com essas coordenadas a gente consegue montar o gráfico tranquilamente. Vamos ligar aqui alguns pontos, ó. Olha, eu vou ligar esse 2 com o 4, tá? Ligando o 2 com o 4, vamos ter isso aqui, ó. Esse pontinho aqui. Vou ligar agora o 1 de x com 2 de y, tá aqui. 0 de x com 1 de y, tá aqui. Menos 1 de x com meio de y. Menos 1 de x está aqui, meio de y vai estar onde? Vai estar na metade, né? Da distância entre 0 e 1, ou seja, vai estar mais ou menos aqui, meio, tá? E menos 2 com 1/4. 1/4 é metade da metade, ou seja, está mais ou menos aqui. Então, vou pegar o menos 2, ligar com 1/4. Vamos ligar aqui esses pontos, tá? Essa é a curva que representa uma função exponencial. Então, a partir desse gráfico, a gente vai entender algumas coisas. Veja. Primeiro, se a função exponencial é a elevado a x, ela corta o y quando o x for 0. Quando isso aqui acontece, ó, a elevado a 0 vai dar quanto? Vai dar sempre 1. Então, ela vai cortar esse y aqui no 1 sempre, tá? Quando for uma função exponencial desse tipo aqui. Primeira observação. Segunda observação. Esse a maior do que 1, veja que eu tenho uma curva aqui crescente. Então, esse a maior do que 1 caracteriza uma curva crescente. Eu sei que é crescente porque, na medida que x está aumentando, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y também está aumentando. 1/4, 1 meio, 1, 2, 4. Certo? Por isso que é crescente. Outra coisa importante. Na medida que os valores de x vão caminhando para a esquerda, ou seja, x vai tendendo a menos infinito, o que está acontecendo com a função? Simplesmente o gráfico está vindo, se aproximando de zero, está diminuindo seus valores, se aproximando de zero. Quanto maior for o número negativo de x aqui, mais esse gráfico vai se aproximar de zero. Só que tem um detalhe. Ele vai se aproximar de zero aqui, tá? Só que nunca vai ser zero. Ou seja, o gráfico, por mais próximo de zero que ele chegue, ele nunca vai ser zero.
Dizemos então que o y vai tender a zero, certo? Então, existe uma reta imaginária aqui, tá? Onde ela nunca vai ser tocada. A curva vai se aproximar bastante dessa reta imaginária, só que nunca vai tocá-la. O nome dessa reta imaginária é chamada de assíntota. Nesse caso, é uma assíntota horizontal. É uma reta que a curva vai se aproximar bastante, mas nunca vai tocá-la. Ou seja, a curva vai ficar rente a essa reta, certo? Como vocês podem observar aqui no gráfico. Beleza? E a equação dessa assíntota horizontal é dada por y igual a zero, que é justamente o valor que o y não pode atingir, que é o igual a zero. Então, essa reta nunca vai ser tocada, o y igual a zero. Tranquilo? Então, o que é que a gente aprendeu aqui agora? Com A maior do que 1, temos a curva crescente, onde ela vai tocar sempre nesse 1 de y. E quando o x vem tendendo a menos infinito, ou seja, para a esquerda, a curva vai se aproximando de zero, mas nunca vai tocar o zero. Então, existe uma reta imaginária aqui no zero, chamada de assíntota horizontal, que nunca vai ser tocada. Beleza? Outra coisa aqui importante é a questão da imagem da função. Imagem da função são os possíveis valores de y. Ou seja, valores de y está aqui, ó. São valores o quê? Sempre positivos, tá? Então, os valores de y é sempre os números reais positivos, que não pode ser zero. Ou você pode representar assim, ó. Intervalo aberto para o zero até mais infinito. Essa é a imagem. Tranquilo? Vamos ver o segundo caso. O segundo caso é quando o a, que é a base da função exponencial, está entre 0 e 1. Lembrando que a função exponencial é representada por a elevado a x. Né? Então vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, né? Bem simples também. Meio elevado a x. Tá? Temos aqui a base, que é meio, né? O a, que é meio. Com certeza, meio está entre 0 e 1. Obedecendo esse segundo caso. Vamos ver o que vai acontecer. Vou atribuir alguns valores para x e encontrar y. Os mesmos valores que eu atribuí da outra vez. Ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Você pode perguntar, professor, tem que ser esses valores? Não. Vocês vão ver daqui a pouquinho que, se quiser, não precisa nem atribuir valores. É só você ver a questão das características da curva, da função exponencial. Tranquilo? Vamos lá. Quando x for menos 2, o que é que vai acontecer com y? Vamos ver. Meio elevado a x, que é menos 2. Ora, expoente negativo, você inverte a base e coloca o expoente positivo. 2 ao quadrado, 4. Quando x for menos 1, y é igual a meio elevado a menos 1. Inverte a base e coloca o expoente positivo. Então, isso aqui vai dar 2. Quando x for 0, meio elevado a 0 vai dar 1. Quando x for 1, meio elevado a 1 dá meio. E quando x for 2, meio elevado a 2 vai dar 1 quarto. Vamos marcar no plano cartesiano essas coordenadas aqui, ó. Vou ligar aqui menos 2 e 4, tá? Esse é o ponto, menos 2 e 4. Menos 1 liga com 2, tá aqui. 0 de x, 1 de y, tá aqui. Vou ter agora 1 de x e meio de y. Aqui a metade, ó. Meio. 2 liga com 1 quarto, tá aqui. Ligando aqui os pontos, vamos ter essa curva aqui, ó. Feita a curva, vamos analisar as principais características. Como vocês já imaginam, ela sempre toca no 1 de y, porque se eu fizer x igual a 0, meu y, que é a elevado a x, vai dar sempre 1. Beleza? Outra coisa, nesse caso aqui, deu uma curva que decrescente. Então, quando a estiver entre 0 e 1, a função exponencial vai ser uma função decrescente, beleza? Outra coisa, na medida que x vai caminhando para a direita, ou seja, quando x vai tendendo a mais infinito, a função vai diminuindo
diminuindo e se aproximando de quem? Se aproximando de zero, ou seja, a função vai tendendo a zero. Ele vai se aproximar bastante de zero. Só que vai se aproximar, mas nunca vai ser zero. Essa é a grande observação. Então, existe uma reta imaginária que nunca vai ser tocada. Essa reta imaginária é chamada de assíntota. Nesse caso, é uma assíntota horizontal. Ela nunca vai ser tocada. A curva vai passar rente a essa reta imaginária, mas nunca vai ser tocada. Então, essa reta imaginária é a assíntota horizontal. E nesse caso, a equação dela é y igual a zero, que é justamente onde não vai ser tocada. Beleza? Isso aqui me dá a imagem da função, né? A imagem da função vai ser quem? Os números reais positivos. Ou você pode representar assim, ó, 0 a mais infinito. Ou seja, observando no gráfico que os valores de y sempre vai estar acima de zero. Tranquilo? Bem, pessoal, pegou essa ideia, eu vou fazer um quadro de resumo para vocês. Acompanha. Vamos construir aqui nosso quadro de resumo. Se eu tiver a função exponencial a elevado a x e esse a for maior do que 1, vamos ter uma função crescente. E com certeza ela vai passar aqui no 1. Essa é a curva, ó. Passa sempre no 1. E nunca vai tocar essa linha imaginária, y igual a zero. Essa linha imaginária é chamada de assíntota, tá? Então temos aqui esse gráfico. Se eu tiver essa mesma função exponencial, só que a base estiver entre 0 e 1, essa função vai ser o quê? Decrescente. Ou seja, vai ser uma curva desse tipo. Sempre tocando aqui no 1 de y. E nunca tocando aqui nessa linha imaginária, no y igual a zero, que é justamente a assíntota. Beleza? Então, curva crescente a maior do que 1, curva decrescente a entre 0 e 1. Vamos fazer alguns exemplos. Mas antes, se você, meu garoto, se você, minha garota, está gostando da aula, clica no joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar ligado em todas as nossas aulas. Se você tem alguma crítica, sugestão ou elogio, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder com certeza. Beleza? Vem comigo. Vamos lá fazer alguns exemplos do esboço de gráfico. Ó, vou pegar a função 3 elevado a x. Ora, 3 elevado a x se encaixa naquele caso que a base é maior do que 1. Se é maior do que 1, é a curva crescente. Então vai ser essa curva aqui, ó. Passando aqui no 1 e sempre rente a essa reta imaginária chamada de assíntota, y igual a zero. O que é que acontece aqui? Vai determinar também a imagem da função. 0 aberto a mais infinito. Aqui, ó. Os possíveis valores de y, que é a imagem. Tranquilo? Vamos ver outro exemplo. Y igual a 1/3 elevado a x. Ora, 1/3 é um número que está entre 0 e 1. Ou seja, se encaixa no caso de curva decrescente. Vai ser essa curva aqui, ó. Lembrando que ele passa aqui no 1 sempre, né? Porque x for 0, 1/3 elevado a 0 vai dar 1. Então tem essa reta imaginária também que ela não vai ser tocada. Então y igual a 0 vai ser a assíntota horizontal. E a imagem vai continuar sendo 0 a mais infinito. São os possíveis valores de y, veja. Vamos pegar outro exemplo aqui. Atenção, 5 elevado a menos x. Eita, o expoente está negativo. E agora? Calma. Expoente negativo, você inverte a base e coloca o expoente positivo. Então, na realidade, muita gente pensa, não, aqui tem um 5, vai ser crescente. Só que você tem que olhar o expoente também. Expoente negativo, inverteu a base e ficou expoente positivo. Agora sim, está caracterizada a função exponencial, né? Onde 1/5, que é a base, está entre 0 e 1. Ou seja, vendo assim uma curva decrescente. Beleza? Essa curva decrescente vai passar assim, ó. Lembrando que ela passa aqui no 1 e nunca toca o 0. Então temos a assíntota horizontal y igual a 0 e a imagem da função vai de 0 a mais infinito. Beleza? Olha só, pessoal, agora olha que macete legal. Se eu tiver
y igual a 7 elevado a x, não estaria mudando nada, ia ficar exatamente igual esse primeiro exemplo aqui. Só que aí eu vou alterar um pouquinho, eu vou pegar e vou somar com duas unidades. O que é que vai alterar nessa função? Só vai alterar uma coisa, eu vou simplesmente transladar o gráfico. Transladar é você deslocar o gráfico sem mudar a direção e sentido, beleza? Ou seja, qual vai ser as principais características? Vamos lá. Vamos olhar esse número 1 aqui, ó. Esse número 1 vai ser transladado duas unidades. Como está somando, vai ser duas unidades para cima. Então, ao invés de tocar no 1, agora ele vai tocar no 1 mais 2. Ou seja, vai tocar no 3. Tá? Então, o ponto não vai ser tocado. Então, vai ficar essa ideia aqui, ó. Tá? Vai ficar essa ideia aqui. Ao invés de ser 1, vai ser no 3. Subiu duas unidades. Só que vai mudar outra coisinha também, ó. Existia uma reta imaginária aqui, que ela não ia ser tocada no y igual a 0. Só que esse y igual a 0 subiu duas unidades. Então, essa reta imaginária vai ser quem agora? Essa reta imaginária vai ser o y igual a 2. Subiu duas unidades. Com isso, minha assíntota horizontal vai ser y igual a 2. É a reta imaginária que não vai ser tocada. Então, nesse caso, que é a imagem da função? A imagem da função vai ser do 2 a mais infinito agora. Veja que partiu do 2 aqui agora, para mais infinito, tá? Então, cuidado nessa questão de translação do gráfico. Vamos pegar mais um exemplo. Y igual a 5 elevado a x menos 1. Se fosse exatamente 5 elevado a x, ia ficar igual a esse primeiro gráfico aqui, sem problema nenhum. Por quê? Base maior do que 1, reta crescente, tranquilamente. Só que aqui, o que acontece? Diminuiu uma unidade. Se diminuir uma unidade, eu vou pegar esse gráfico e transladar uma unidade para baixo. Simples assim. Então, a característica de que o A é maior do que 1 não muda. A curva vai ser crescente. Só que eu vou pegar esse mesmo gráfico aqui e vou transladar uma unidade para baixo. Então, onde ia ser tocada no 1, agora vai ser tocada onde? No 0. Tá? Essa reta imaginária, que era y igual a 0, desceu uma unidade. A reta imaginária vai ser agora o menos 1. Ó. Vai ser uma reta que não vai ser tocada. Y igual a menos 1. E aí fica caracterizada. Crescente, assíntota no menos 1 e toca no 0. Simples assim. Tá? Então, reta crescente, assíntota no y igual a menos 1. E sua imagem vai de menos 1 para mais infinito. Menos 1 aberto, mais infinito aberto. Vamos ver mais um exemplo. Y igual a 1/4 elevado a x menos 2. Ora, a base aqui, que é 1/4, está entre 0 e 1. Concordam? Então, a curva vai ser decrescente. Então, se tivesse somente 1/4 elevado a x, a curva seria exatamente igual a essa aqui, ó. Decrescente, tocando no 1. Só que ela não vai tocar no 1, por quê? Eu tenho esse menos 2 aqui, ó. Então, ou seja, eu estou subtraindo duas unidades. Então, eu vou pegar esse mesmo gráfico aqui e transladar ele duas unidades para baixo. Simples assim. Então, ao invés de tocar no 1, vai tocar onde? No menos 1, que é duas unidades para baixo. Tranquilo? Vai tocar aqui, no menos 1. A assíntota, que é essa reta imaginária, ia ser no 0, como desceu duas unidades, vai ser aonde? Vai ser no menos 2. Y igual a menos 2 vai ser a assíntota. Então, a curva vai ficar assim, ó. Tranquilo? A imagem dessa função vai ser quem? Do menos 2 a mais infinito. Fechou? Bem, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, vou finalizar essa aula por aqui. Mas fiquem ligados e assistam a próxima aula, porque lá vai ter problemas, questões de gráficos, questões que caem no Enem, questões que caem em concurso público. Então, você não pode ficar de fora. Você aprendeu aqui apenas a base. Agora que vai vir a parte importante. São esses problemas que vai aparecer em tua prova. Então, não deixe de assistir o próximo vídeo. Te espero lá, beleza? E se você gostou dessa aula, deixa o like, faz o comentário aí, críticas, sugestões, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as aulas, tá? E tô te esperando lá no vídeo. Abraço e até lá.